Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso estudo das quintas-feiras. Amém, queridos? Estamos aí estudando sobre liderança, né? Do nosso curso de obreiros e obreiras, aquele curso que eu ministrei nos anos de 2015, 2016 e 2017. Ali preparamos obreiros e obreiras exatamente para enviarmos para o trabalho missionário. E todo o preparo que o obreiro recebe, que os membros recebem dos seus líderes, é com a missão de ir levar a palavra, como Jesus preparou seus discípulos, não é? E assim sucessivamente, Paulo também, que disse, sede meus imitadores como eu de Cristo, Paulo também empreendeu muito esse serviço de preparação de obreiros. Amém, queridos? Nós vamos estar orando já para iniciar. Quero pedir desculpa aos irmãos que hoje assistiram a nossa mensagem matutina. Por causa de ontem, nós estivemos o dia inteiro lá no hospital para tratamento, eu e Márcia, né? Foi um dia exaustivo. Saímos de lá orientados como fazer para resolver os nossos problemas de saúde. Obviamente que nossos olhos, nossa esperança está colocada no Senhor, que é o médico dos médicos, não é isso, queridos? Mas ele também preparou médicos, como ele mesmo disse, né? Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, não é? E nós estamos agora precisando, mas contamos com as orações dos irmãos, como os pedidos que nós já temos aqui. Eu quero já estar passando para os amados, já estou dando bem-vinda aí a nossa irmã Maria Prado, bem-vinda, paz do Senhor, minha irmã, né? Nosso irmão Osias e nossa irmã Elzira, a paz do Senhor, bem-vindos, né? Pastor Gênesis e irmã Márcia estiveram ontem o dia inteiro no hospital, e hoje na hora de fazer a mensagem matutina eu não tive tempo, então peguei uma mensagem do dia 13 de maio, só de 2020. Pedi o meu companheiro Fernando de Oliveira Roberto, a paz do Senhor, boa noite, querido. Então, por isso que a mensagem matutina de hoje foi aquela mensagem, inclusive a irmã Elzira e Osias devem ter espantado, né? Porque lá nós ainda estávamos orando por eles, né? Agora há um ano atrás, nessa data de ontem, né? Ou melhor, de hoje, né? Eles estavam ainda em lutas. Hoje, graças a Deus, estamos nos alegrando juntos no Senhor. Aqui estamos, eu e a irmã Márcia. A irmã Márcia ainda precisa das orações, o pastor Gênesis também. Mas agora estamos orientados como tratar, né? Da nossa dificuldade do campo da saúde. Noemi dos Santos, a paz do Senhor, boa noite, bem-vinda. Então, amados, vamos lá. A nossa lista cresce, né? E também decresce, porque alguns vão recebendo a vitória e nós vamos festejando e tiramos daqui. Pedido de oração. A nossa irmã Joaquina Rossetti é a esposa do pastor Antônio Raimundo, aquele pastor que tem aquela voz, né? Que sempre nos saúda com maravilha, maravilha. Maria do Socorro Figueiredo, a paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe grandemente, viu? Francisco Miranda, a paz do Senhor. Bem-vindo todos, em nome de Jesus. Prazer tê-los comigo nesta noite, amém? Então vamos lá. Então a nossa irmã Joaquina Rossetti, a esposa do pastor Antônio Raimundo, como diz, pede oração pela sua filha Elizabeth. Vamos estar orando pela Elizabeth, né, que ela está também precisando do Senhor. A irmã Mônica pediu oração pelo senhor João e pela Thaísa, uma menina de 6 anos, que faleceu. Então, já está nos braços do Senhor, amém? Mas o João deve ser alvo das nossas orações ainda. Nosso irmão Derneval Santos pede oração pelo seu sobrinho Luizão, que está com Covid-19, né? Vamos orar pelo Luizão. Rita de Castro, que é membro da nossa igreja, pede que oremos por ela, pela sua família. Inclusive, ela tinha um exame, né? E vamos estar entregando essa varoa nas mãos do Senhor, amém? A irmã Fran é uma irmã que congrega na sede, o nome dela é Francisca, mas ela é conhecida como Fran. Vamos orar por ela. Ela também está precisando da intervenção de Deus. A Maria Madalena Cabral pede que oremos pelo seu caderno de oração. É aquele caderno que tem muitos pedidos e está pedindo que entremos no clamor em favor dela. Judite Bastos, a paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã. Ainda vamos continuar orando pela Marilene Costa Monteiro. Não, a Marilene Costa Monteiro, nós vamos agradecer a Deus, ela já está em casa,
se recuperando. Vamos orar só para que essa recuperação seja completa e não fique nenhuma sequela, amém, queridos? Mas já está em casa, graças a Deus. Nossa irmã Ivone Pontara também, vamos continuar orando por ela. Também a Noemi, né, agradece as nossas orações, mas ela ainda não tem mobilidade, ela precisa que alguém a transporte. Ela pede que oremos para que ela seja completamente restaurada. Samuel Cunha, a paz do Senhor, bem-vindo, amém. A irmã Alba Valéria, minha sobrinha do Rio de Janeiro, pede que continuemos orando pelo seu filho Pedro, que está desviado. O Edemir é o esposo da Lucistela, né? Graças a Deus já está melhor, já conseguiu o que ele precisava, que estava tendo um pouco de dificuldade lá do procedimento médico, mas graças a Deus já conseguiu, mas pede que continuemos orando para que esse guerreiro do Senhor seja restabelecido e volte para a frente de batalha. Amém. A irmã Vera, esposa do pastor Jurandir de Limeira, pede oração por ela, pelas suas filhas Gabriele e Gláucia. E eu peço, continue orando pelo Reinaldo, meu sobrinho, família, né? Meu neto, a irmã Márcia está lembrando, nosso neto, né? Amém? Cátia Araújo e família, vamos continuar orando. Irmã Isaura, não é? Ainda estamos dependendo da intervenção de Deus na vida da sua irmã Helenir, né? Para que ela tenha a sua saúde recuperada e possa vir para casa. Bem-vindo, está aí Jesus Rojas. Deus lo bendiga, pastor Reines. Igualmente, querido, seja bem-vindo também. É um prazer tê-lo conosco. Não vou falar espanhol porque eu não domino esse idioma, mas o irmão é bem-vindo e com certeza vai ser edificado pela palavra do Senhor nesta noite. Michele Coppler, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Rita de Cássia está assistindo. Clara Costa, bem-vinda. Todos vocês são bem-vindos. Ainda vamos orar também, queridos, pela Francisca, mãe do evangelista Washington de Mogi Guaçu. Clara Costa está aí, bem-vinda, Pai do Senhor, querido. Então, vamos continuar orando por essa serva de Deus. Claudete Aparecida de Oliveira, já em casa, se recuperando, mas pede que continuemos orando por ela. Marina Dantes, um abraço, querida. Riva, oi, gente maravilhosa, Deus abençoe vocês, prazer tê-la conosco, amém? Muito bem, a Michele está aí, a minha neta, né, que nos ajuda. Vamos orar para Deus dar força para suportar esse casal de idoso aqui, não é fácil, mas tem sido uma bênção para nós. Ontem lá no hospital ela era ajudante da irmã Márcio, o Reinaldo Copa era o meu ajudante, cada um ficou com um velhinho lá para ser atendido, graças a Deus. Deus abençoe tanto o meu neto Reinaldo como a minha neta Michele, amém? O diácono Antônio Pedro, pai da minha nora, Leia Coiado, que é outra bênção na vida desse casal de idoso aqui também, sempre cuidando de nós. Deus abençoe a Leia, né? E não esquecer de orar pelo pastor Gênesis e pela irmã Márcia. Ontem não foi fácil, né? Um dia inteiro, sim, não foi fácil. Entramos 9 horas, das 9 às 18 estávamos ali enfrentando, mas graças a Deus saímos com as orientações, né? Para cuidarmos, né, melhor de nós mesmos, mas com a graça de Deus e a oração dos santos, amém? Luísa Torres, bem-vinda, querida, paz do Senhor, Deus abençoe. E também pelo nosso irmão Aminadab. Queridos, então nós vamos agora estar orando, né, e depois já estaremos louvando o Senhor. Nós temos 2 louvores e depois a palavra que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite, amém? Vamos orar? Pai Celeste, te agradecemos pelo dia de ontem, pelas vitórias que alcançamos ontem, Pai, ali naquele hospital. Também, Pai, te agradecemos pela noite de paz, pelo dia que passamos hoje com a tua mão sobre nós. Muito obrigado pelas vidas que têm intercedido por nós, como tem intercedido por todas essas vidas que nós temos mencionado nessa lista de oração, Pai. Nós também os entregamos nas tuas mãos, Senhor, que as tuas mãos bondosas, para o Senhor que é o médico dos médicos, que encontra o mal e resolve, não como os médicos da terra que são tão dependentes de tantas coisas, Pai, mas eles também são teus instrumentos para cuidar das tuas criaturas. Abençoa eles também, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos.
Também oramos pela nossa nação brasileira, Pai. Tu sabes o momento que esta nação está vivendo. Oramos pelos nossos governantes. Essa é a tua ordem, orar por aqueles que estão investidos de autoridade, para que possam, ó Deus, com sabedoria, governar esse país. A classe médica, aqueles que ainda estão internados nos hospitais, Pai, que as tuas mãos estendidas possam trabalhar na vida deles. Ó Deus, tu também podes parar esse vírus, Pai. Ó Deus bendito que está aí ceifando tantas e tantas vidas, Pai. Contudo, estamos nas tuas mãos, pedindo as tuas misericórdias e a tua ajuda também. Abençoa essa transmissão dessa live, abençoa aqueles que vão estar assistindo ela amanhã como mensagem matutina, que todos possam ser edificados e abençoados, Pai. Essa é a nossa missão, esse é o desejo do coração deste pequeno servo que tem preparado todo esse trabalho com um único objetivo: abençoar o teu povo e edificar o teu povo, Pai. Assim nós oramos agradecidos, entregando as igrejas com os seus cultos presenciais, também os pastores que recebam de Ti a palavra e a direção, cada um independente da sua cor denominacional, Pai. O importante é que o homem de Deus esteja nas mãos de Deus, fazendo o trabalho de Deus, Pai. A nós outros também nos abençoa. Assim nós oramos, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós agora vamos estar abrindo nossas harpas e nós vamos estar cantando um louvor ao Senhor, abrindo este culto. Francisco Miranda Dias, pastor Francisco, a paz do Senhor, pastor Gênero, amado pastor, forte abraço para vocês aí. Peço o favor do irmão Carlos Marcelino, está doente, né? Oração pelo Carlos Marcelino. Sim, nós vamos estar assim orando, amém? Vamos estar orando, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deu aqui um probleminha. Amém. Um minutinho aí, irmãos, que nós vamos agora aqui. Oh, Jesus maravilhoso. Deixa eu botar o hino do início. É o 545 da harpa cristã. Amém. Ruth Soares, bem-vinda, querida. Como está Isabela, Wilson, Carlita? A paz do Senhor. Como está o João? Como está a nossa Embu das Artes? Está sempre nas nossas orações, amém? 545, queridos, vamos louvar o Senhor com esse cântico, né? Depois ainda vamos mais um louvor, mas agora é este louvor que nós estamos abrindo. O nosso tema de hoje é sobre liderança, amém? José Rocha, amém? Seja bem-vindo, querido. Vamos lá. 545 da harpa. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Feliz, aleluia, Feliz então, tem vitória, ele agora, o meu Jesus que vive está. Ele vive, posso vê-lo amanhã. Neves de Jesus Santos, bem-vinda, Pai do Senhor. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, José Rocha, igreja em São Carlos, pastor Miro Pavon, dá um abraço desse querido lá. mas eu bem sei Aleluia, glória a Deus, meu Senhor, nosso Senhor vive. nas mãos do meu Jesus que vive está. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, irmãos. Amém, é isso aí. O Wilson Barbosa Bonfim, meu sobrinho, a paz do Senhor, querido. Bem-vindo. Keila Moura, bem-vinda. Deus abençoe. Maria do Socorro Figueiredo, louvado seja Deus, como é maravilhoso louvarmos o nome do nosso grande Deus. Vendo o pastor e a paz do Senhor, querido, que alegria. Wilson Bonfim, um abraço, querido. Deus abençoe vocês e sua família. Bem-vindo vocês todos. Queridos, mas ainda vamos louvar o Senhor com mais um cântico, amém? Então está aqui o louvor que nós vamos apresentar ao Senhor agora. Deixa eu ver o número dele, Ser Valente, 225 da nossa harpa. Nesse momento de batalha, de crise, a ordem é ser valente, amém? Então, vamos louvar o Senhor com o 225 da harpa cristã. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Daniele Copley, a paz do Senhor, querida, Deus abençoe, bem-vinda. Na voz do Marco Antônio, com voz guia. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando com Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo, com poder, ser valente, fraco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente,
rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil enterrar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando com Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, pelejando com Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus. Amém, queridos? Agora nós vamos entrar no nosso estudo. Amém? Liderança. Um dos maiores problemas da igreja é liderança. É o que disse Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. E o conhecimento está exatamente no examinarmos este livro e sabermos que precisamos não só examinar, mas praticar. Porque os benefícios e as promessas de Deus, elas não são um presente de Papai Noel. Ela vem acompanhada das orientações de Deus. Se ouvirdes a minha voz e guardarmos os meus mandamentos, vocês vão ser abençoados. Mas se vocês não ouvir, não haverá bênção. Então as bênçãos de Deus, elas são condicionais. A única que eu diria que seria e é incondicional é o dom da salvação. Mas há uma exigência: crê em Jesus Cristo. Amém? Maria Madalena Cabral, Pedro, a paz do Senhor. Bem-vinda, querida. Deus abençoe. Que prazer ter a irmã conosco. Amém? Então, queridos, nós estamos já iniciando a nossa meditação, não é? Nós estamos instruindo exatamente, nós paramos exatamente sobre a questão do como ser abençoado, né? Seremos bem-sucedidos na formação da equipe se seguirmos os princípios dados a Moisés por Deus e pelo seu sogro Jetro. Sem eles, Moisés teria fracassado. Sem eles, nós fracassaremos como líderes de igreja. Porque o Senhor é o mesmo, a instrução é a mesma. Nós temos que ter o cuidado, tome cuidado de fazer tudo como está escrito neste livro. Foi a orientação dada a Josué, que foi o sucessor de Moisés. Não é isso? Porque assim farás prosperar os teus passos, os seus dias. Para eu prosperar, para você prosperar, é preciso que este livro esteja não só no nossa mente, no conhecimento, mas na prática. Serão justificados não os que ouvem a lei, mas os que praticam. Então, o melhor ensinamento que o pastor dá aos seus discípulos é mostrando como se faz fazendo. Não é? Porque Jesus ensinava fazendo, ele mostrava fazendo. E se você prestar atenção, para ele se revelar ao seu povo que estava como escravo no Egito, ele fez grandes maravilhas diante de deuses falsos. Não é? Márcia, Cristina, a paz do Senhor, bem-vinda, querida. Não é? Porque, irmãos, há tantos deuses na mente humana, criados pelos homens, imagens e coisas assim, mas só existe de verdade um Deus, Criador, sustentador, e que faz de tudo para trazer a sua criatura de volta para Ele, porque o homem se afastou de Deus pelo pecado, como está escrito lá em Isaías 59, versículo 2, o que faz divisão entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. É isso. E Jesus veio pagar o nosso preço, porque o homem não tinha como voltar para Deus. É isso que está escrito lá em Jó, no capítulo 9, versículo 2. É como se eu visse Jó colocando assim, fazendo um tapa-olho e fazendo a seguinte pergunta: como poderá o homem ser justo diante de Deus?
não havia nenhuma perspectiva, não havia nenhuma condições, o homem estava perdido. Por isso é que Deus interviu lá no capítulo 3 de João, no versículo 16. Luzinete Batagim, bem-vinda, a paz do Senhor, minha irmã. Como ele interviu? Enviando o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o 16, mas o verso 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas permanece debaixo da ira de Deus. Então Jesus vem mudar isso aí. E quem é que tem a missão de instruir e ensinar? São os pastores, começando exatamente preparando líderes. Se nós observarmos Jesus, nos 3 anos e meio do seu ministério, foi preparando os seus discípulos, não é? 3 anos e meio de escola, de ensinamento, ali com eles, mostrando, para prepará-los para eles saírem e fazer a obra do Senhor. Elci Santana, a paz do Senhor, querido, bem-vindo, Deus abençoe. Então, queridos, nós pastores que temos essa missão de preparar obreiros, temos que estar muito atentos e procurar exatamente nos aperfeiçoarmos neste livro, como está em Malaquias, não é? Que o povo, o sacerdote deve guardar o conhecimento, porque ele é o quê? Ele é o mensageiro do Senhor. E o povo vai buscar a instrução dos lábios do sacerdote, no caso, dos lábios do pastor. Não é isso? Então, deve de haver em nós essa preocupação. Mas agora vamos examinar, a seguir, os princípios dados a Moisés, né? Continuando onde paramos na quinta-feira próxima passada. Amém? Está aí? Amém. Já cumprimentamos você. Vamos lá. Neles encontramos a nossa solução para os problemas administrativos da igreja. Vamos lá. Treine outros para ajudar, não é? Vocês estão aqui diante do pastor Gênesis, hoje é um aposentado, né? Mas eu, quando comecei a trabalhar numa empresa multinacional, eles me mandaram para a fábrica 30 dias. Eu tinha que conhecer a empresa, tinha que conhecer o produto, como era fabricado, para que quando eu entrasse numa concorrência, eu tivesse conhecimento para falar tudo sobre a empresa, sobre a capacidade que ela tinha, porque de fato era uma empresa de capital americano que estava aqui no Brasil, né? Então eu fui treinado e preparado. Então quando eu entrava numa concorrência, eu tinha condições de falar da empresa que eu representava. Você precisa de também conhecer o teu Deus, amém? Quem Ele é, conhecer a palavra dEle, para não titubear. Agora você não tem que se preocupar com outras coisas, a não ser conhecer o Deus da Bíblia. Foi a primeira pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem isso, e vocês, o que vocês dizem? Porque o Senhor queria que eles entendessem quem era o Deus, a quem eles iam representar, de quem eles iam testemunhar. Então precisamos de ter isso, não é? Louvado seja o Senhor. Então vamos lá. Primeira coisa, treine outros para ajudar. O pastor não pode ser um faz-tudo. Ele precisa ensinar fazendo, mas ensinar. Amém? Então vejamos lá o que está em Números capítulo 11, versos 14 e 15, quando é Moisés agora que vai sentir a carga da administração do povo, né? A igreja dele é uma igreja pequenininha, só tinha 2 milhões de membros, né? Imagine, e não era 2 milhões espalhados pelo Brasil, pelo mundo, não é ali, é um povo no deserto, com ele que ele tinha de tratar e resolver os problemas de todos eles. Com certeza nós não estamos longe disso, né? Mas de qualquer maneira, não importa o tamanho da igreja, mas a responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor está com o pastor. Amém? Então o que ele diz para Deus? Eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim, e se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Está lá em Números 11, 14 e 15. Moisés estava pedindo a Deus que o matasse por causa dos problemas que estava enfrentando. Misericórdia, tem hora que a carga pesa, Jesus tem misericórdia, não é?
mas vamos procurar de Deus, porque uma coisa eu digo a vocês, pastor Gênesis faz agora 50 anos de pastorado no mês de outubro. O Senhor nunca me deixou sem vitória nos problemas que têm surgido, né, no campo missionário, tanto no campo missionário como no campo agora, que eu faço mais um trabalho à distância com as igrejas que estou ajudando, não é isso? Mas o Senhor está do teu lado. Essa foi a promessa aos discípulos: ide, pregai. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É a presença do Senhor na tua vida e na minha vida que te capacita para fazer esta obra. Amém? Deus falou a Moisés, Números 11, em Êxodo 18, Jetro, o sogro de Moisés, também falou a Moisés dizendo a mesma coisa. Quando Moisés ouviu a Deus e a Jetro, ele descobriu que a solução do seu problema começava com o treinamento de outras pessoas. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, a quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Números 11, 16. Continua o Senhor falando a Moisés: tu, dentre o povo, procura homens capazes, olha, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maioral de 1000, maioral de 100, maioral de 50 e maioral de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Está lá em Êxodo 18, 21 e 22. Você precisa distribuir tarefas, delegar poderes e dar as instruções básicas, porque não é difícil. A cartilha está na mão de todo mundo, a instrução está aqui, mas é preciso que aquele que o Senhor coloca como pastor e mestre, doutor dentro da igreja, passe essas instruções para aqueles que vão trabalhar com ele, porque senão fica dividido, cada um andando um pela cabeça do outro. O cabeça é Jesus, não é? Mas ele delegou poderes ao seu pastor, foi o que ele disse ao primeiro pastor: apacenta as minhas ovelhas. Amém, queridos? Os versículos das Escrituras que vêm a seguir nos ensinam que os dons de liderança foram dados à igreja para treinar os membros para que façam a obra do ministério. Este era o propósito do ministério de Moisés, só que ele não sabia. O trabalho do líder é treinar e equipar os membros da igreja que têm um potencial de líder. Estes membros então fariam a obra do ministério. Não é? Então vamos lá, ler 2 versos lá em Efésios 4, 10 a 12, 3 versos, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja precisa de liderança, precisa de instrução. Essa ideia do que eu acho, do que eu penso, meu amigo, aqui não tem lugar para acho que eu penso, está aqui, ó. Se alguém falar, está lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Fale segundo a palavra de Deus. Então, você que foi escolhido tem que se esmerar em se preparar para você poder. Você pode não ser doutor, está aí o doutor Wilson comigo, meu sobrinho, Deus abençoe, também é um estudioso da Bíblia, né? É um servo de Deus, eu já fiz missões com ele juntos, foi uma maravilha, eu sim, naquela vez que viajamos para Minas, glória a Deus, eu não esqueço, né? Mas então, ele é doutor, ele é médico, ele trata da área da profissão dele. Mas aqui na Bíblia o pastor tem que ser doutor também. Isso eu aprendi do meu mestre chamado Antônio José Calheiro. Gênesis, você não vai ser doutor de engenharia, mas na Bíblia você tem que ser. Então, coma a Bíblia, leia, ore, pede. Olha, se alguém tem falta de sabedoria, é Tiago que vai falar, né? Peça a Deus, que dá liberalmente e não lance rosto. O fato é que você precisa de unção e do conhecimento para você levar o povo e poder preparar líderes para fazer esse trabalho. Vamos continuar. Uns ensinam os outros. Paulo nos ensina que o propósito principal de um líder de igreja é treinar outros crentes. Explica isto o jovem Timóteo, cujo trabalho como líder de igreja era treinar outros crentes. E Paulo ainda chegava a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Cristo, ele treinava líderes. Irmãos, um grande problema é nós não nos preocuparmos com sucessão.
né? Eu separo sucessão de herança. Existe ministério onde o pastor ele não tem sucessor, ele tem herdeiro. Ele sai e deixa um parente, filho lá, alguém do seu afeto mais próximo, porque é seu amigo. Meu irmão, o pastor não tem amigo, nem tem afeto, nem desafeto. Ele está ali para cumprir uma missão de Deus. Quem diria que Deus ia escolher Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, para fazer o trabalho que ele fez? Mas Deus é quem escolhe. Você não sabe quem Deus está escolhendo. Daí você tem que ser aquele homem imparcial, tratar todos iguais e ver que você agora, quando chega diante do rebanho, não é a sua família, nem o seu amigo que tem privilégios, mas é o corpo de Cristo. Você tem que olhar todos como são, que são todos necessitados de Deus. Não esqueça daquela palavra que Jesus responde a alguém quando disse: estão em fora teus irmãos e sua mãe querem falar contigo. Ele fez a seguinte pergunta, ele, em vez de responder, responde com uma pergunta: quem são meus irmãos? Quem são minha mãe, meus irmãos e irmãs? E apontou: são esses que ouvem a palavra e as praticam, crê. Enfim, é aí que está a família de Deus. Ela é uma família imparcial. E se o pastor não tiver uma visão dessa, ele vai ser um pastor parcial e um pastor sem sucesso, porque vai morrer quem deu o sucessor dele, não preparou. Ele tratou de amizade, ele tratou de interesses, ao invés de tratar do reino. Sua visão, minha visão, tem que ser a visão do reino. O treinamento que ele havia recebido de Paulo deveria ser passado aos outros devotos. A exigência é essa: devotos, dedicado. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Segundo os princípios de ensinamento de Paulo, outros iniciaram uma corrente de reação, de multiplicação, que motivaram a divulgação do evangelho rapidamente pelo mundo. Está lá em Colossenses 1:23. Ele teve a ousadia de dizer que ele tinha sido usado para pregar o evangelho a todo mundo que estava debaixo do céu. É porque ele não se cansava, ele não parava, entregou a vida pelo trabalho. E obviamente que sempre levantando líderes, porque não adianta você levantar um trabalho e não levantar líderes. Eu viajei por esse Brasil, cheguei aqui, ali, acolá, e a minha preocupação era abrir as escrituras para aquele que eu via que tinha uma chamada de Deus. Às vezes eu até chegava aí trabalhar com o camarada, com a pessoa que eu via que tinha uma chamada de Deus. Trabalhava mesmo, ele levantava 5 horas da manhã, eu levantava com ele. Ele tinha um ônibus que levava passageiro, eu estava do lado dele com a apostila. A hora que ele parava para esperar passageiro, vamos lá para a apostila. E hoje está lá com uma grande igreja na Bahia, louvado seja o Senhor. Eu aprendi isso. Com quem que eu aprendi? Continue aí que você vai saber já já. Agora quero falar um pouco do nosso ministério aqui da igreja em São Miguel Paulista, não é? Nosso ministério que organizamos em janeiro de 1987, hoje contamos 34 anos. Apesar de pequeno, começamos treinando os obreiros e obreiras que, com a graça de Deus, têm prestado um bom serviço à Giorbe em todo o Brasil, porque eu tenho pessoas do ministério aqui em São Paulo, mas eu tenho pessoas em Pernambuco, no Piauí, na Bahia, não é? Rondônia, todos que nós fomos treinando, preparando, porque, irmão, se você não tiver essa visão para fazer o trabalho de Deus, então você ainda não entendeu qual é o trabalho que Deus colocou nas tuas mãos. Falar quando inauguramos esse trabalho aqui em São Miguel Paulista, foi inaugurado em 15 de agosto de 1969 pelo ilustríssimo pastor Maximino Rodrigues do Amaral, que descansa no Senhor hoje de saudosa memória. Inaugurou a igreja em São Miguel Paulista, na rua Davidson Sarramalho 60, Vila Rosário, São Miguel Paulista, São Paulo, sendo recolhido pelo Senhor em dezembro de 1986. Na sua gestão, ele inaugurou a igreja em Mogi Guaçu, a rua Bauru. Pertence hoje ao outro ministério, Mogi Guaçu, São Paulo. Na zona leste da capital de São Paulo, uma congregação no Jardim Miriam, né? Eu digo aqui a Rua Augusto Albereci, mas a Rua Augusto Albereci veio depois, já na gestão do pastor Gênesis, né?
Mas é lá que nós temos o nosso templo próprio lá, uma boa igreja, louvado é o Senhor, hoje presidida pelo pastor Luiz Chiara e a família dele, mas é uma igreja que tem florescido, muito abençoada, graças a Deus. Mas esse trabalho foi inaugurado pelo pastor Maximino. No estado da Bahia, através do trabalho do então missionário Pedro Alves de Assis, que também teve colaboração de outros obreiros, mas ele foi que ali se fixou e fez um trabalho, e hoje nós temos uma grande igreja com congregações lá, amém? Deixou uma próspera congregação em Rafael Jambeiro, Bahia, e o casal de missionário Raimundo Lima e sua esposa realizando um trabalho no Caldeirão do Boi, né? Zona rural de Pilão Arcado, Bahia. É muito interessante que hoje eu recebi uma mensagem do pastor Edilson. O pastor Edilson é pastor ajudante lá do pastor Leonardo, na nossa igreja de Nazaré, né? E ele me mandou uma foto perguntando se eu me lembrava. Foi quando eu fui a primeira vez no Caldeirão do Boi. Nesse tempo ele não era cristão, né? E ele ouviu a palavra, disse que aquela palavra falou o coração dele, veio para São Paulo, se preparou, estudou no seminário, hoje ele é um pastor também, e pastoreia lá na igreja de Nazaré, estava me lembrando. E lá, em Pilão Arcado também, né? Desculpa, lá em Caldeirão do Boi, nós também tivemos o privilégio lá de organizar o trabalho. Está aqui, sua esposa realizando um trabalho no Caldeirão do Boi, zona rural de Pilão Arcado, Bahia, o qual não chegou a conhecer. Curioso que o pastor Maximino, saudoso, me falava desse trabalho, mas ele não tinha ido lá, faleceu, e quem foi lá inaugurar o trabalho fomos nós, pela misericórdia de Deus, cuja inauguração foi procedida pelo seu sucessor. Consagrou o pastor Samuel Moreira e o evangelista Leonardo Gomes Machado, que hoje é pastor, né? Mas ele o deixou consagrado como evangelista. Deixa eu prosseguir. Um pequeno resumo do nosso trabalho nesses 34 anos de serviços. Eu não estou aqui me gloriando, irmãos, nem querendo fazer exibicionismo, não. Estou mostrando, né, na prática, como é que eu trabalhei e vi os resultados. Por isso quero passar para vocês, porque eu também tive instruções de quem tem e teve resultados mundiais, né? E que me passaram e eu automaticamente peguei e passei, e estou passando para vocês também. Deixa eu continuar aqui. Em janeiro de 1987, assumiu o pastorado interino da igreja de São Miguel Paulista, seu atual pastor Gênesis Silva Costa, com a tarefa de continuar os trabalhos deixados por aquele guerreiro do Senhor. Tarefa esta que só com a ajuda de Deus poderá ser cumprida. Agora, nesse período, nesse sistema de trabalho, Elci Santana está aí, né? Ele disse para mim que ele está fez isso também lá na região dele, e é isso aí, Elci. Isso daí não é de Gênesis, nem de Elci, é de Deus. Porque Jesus também, ele expandiu o trabalho dele, preparando obreiros, é o que você está fazendo, é o que nós estamos fazendo, não é isso? Vamos lá. Construção do templo de convenções no Parque Paulistano, São Miguel Paulista. Nós fizemos um templo um pouco maior, onde nós reunimos e fazemos as nossas festas. Amém? Congregação do Jardim Mabel, onde está o nosso pastor José Primatessa de Jesus, uma igreja viva, forte também, né? Criação do Seminário Teológico Ebenezer 7, né? Esse seminário, em 1996, sentindo a necessidade de dar mais conhecimento, o que fizemos? Criamos este seminário, que nós tínhamos o nível básico, médio e bacharel em teologia. Obviamente que para nós formarmos um seminário desse, eu tive que recorrer ao auxílio de alguns líderes, né? Por exemplo, o reverendo Josué Xavier, não sei se é vivo ainda hoje, né? Ele era o nosso diretor pedagógico, professor de hebraico, professor também de história de Israel. Os nossos professores, nós o buscamos, né? Ele da igreja presbiteriana renovada, outro professor de grego formado na Grécia, inclusive, que ele trouxe o material dele, né? O currículo dele, né? E mostrou meu filho que me ajudava, o pastor Alexandre, disse assim: nosso homem estudou na Grécia, olha aí, era o nosso professor de grego, e tivemos homens. Então formamos um seminário, nós chegamos a ter 100 alunos de aulas presenciais.
No sábado nós dávamos aula de manhã, à tarde e durante a semana o curso de bacharel. Formamos esse seminário nessa época que teve resultados extraordinários, né? Então vamos lá, também fui participante na vice-presidência do Conselho de Pastores da Zona Leste da capital, esse interdenominacional, onde eu tive contato com os pastores de todas as denominações de São Paulo. Foi muito bom, como aprendi com eles, irmãos, também, porque me ajudaram muito. Agora vamos aos trabalhos que nós inauguramos. Zona Sul, congregações em Santa Amaro, Jardim Cipramar, Vargem Grande, Paranapanema e Zona Oeste, no Embu das Artes. São 4 igrejas relativamente fortes, algumas mais fortes, outras menos, mas hoje, vamos dizer, o pelotão forte do Ministério de São Miguel Paulista são as igrejas da Zona Sul, certo? Na Baixada Santista, então, o que aconteceu? Quando eu cheguei em São Paulo, em 87, 88, eu procurei hoje, de saudosa memória, o pastor José Valério, que eu via neste homem uma visão missionária também. Então eu procurei e nós nos reunimos, está aqui, participação da Associação Missionária, para que todos sejam um em Cristo Jesus, juntamente com as igrejas de São Vicente, pastor José Valério, e São Bernardo, pastor Paulo Roberto, né? Com a realização de vários trabalhos missionários no Brasil. Participação do projeto Tenda de Lona. Olha o que vem na cabeça desse velhinho aqui. Eu preciso de uma igreja móvel, onde eu começo um trabalho, organizo a igreja e vou embora. E fizemos isso, montamos uma tenda de lona que cabia 100 pessoas sentadas, não é? Toda de ferro. Então nós montávamos bem estruturada, e depois cobríamos de lona, não é? E ali fazíamos um trabalho que, se eu for falar para vocês os resultados que tivemos, São José dos Campos fomos ajudadores, né? Porque a igreja de São José dos Campos foi o trabalho do pastor Samuel Moreira, irmão do Aminadab, já está na glória com o Senhor. Este homem de Deus foi para lá, fez um trabalho e nós demos apoio a ele, né? Tínhamos ainda frutos da tenda lá na cidade, mas o trabalho de São José dos Campos nasceu no esforço deste homem de Deus, que nós temos na memória, está com o Senhor, não é isso? Muito bem, mas essa tenda de lona não ficou só em São José dos Campos, não. Ela foi para Peruíbe, hoje temos um templo lá, não é que quando eu fazia um trabalho, que a gente ia para lá, era corpo a corpo mesmo. Chegávamos a reunir 100 pessoas lá, ganhamos muitas almas para o Senhor. Um dia entrou um cidadão lá e olhou o nosso trabalho, disse assim: gostei do seu trabalho, pastor, quero doar um templo e um terreno para o senhor. Ele sabe, meu irmão, tempo de doação de boca, tempo de doação eu só aceito em cartório. Pois vamos no cartório. Como era um trabalho da obra, né, da Giorbe, eu pedi ao pastor Samuel Neto, ele viajou para Peruíbe, foi lá para o cartório, fez o registro, e hoje nós temos um templo lá, graças a Deus, né, uma igreja lá, que nasceu do trabalho da tenda. São José dos Pinhais, a tenda foi para lá. Também lá, hoje temos um bom trabalho, que o pastor Paulo Roberto tem lá os seus obreiros fazendo a obra lá. Né? E depois trouxemos e montamos a tenda no Parque Paulistano, que é onde nós temos o nosso centro de convenções. Amém, queridos? Então, o nosso trabalho tem acontecido assim. Né? Também participamos da construção do Lar Cristão de Amparo ao Idoso. Pastor José Valério tinha um sonho, né? O sonho dele era cuidar dos idosos. Então, como na época a creche era mais aceitável, ele fez a creche, mas bordou no coração, assim que pôde, nos chamou e juntos fizemos o Lar Cristão de Amparo ao Idoso. Né? Junto com quem? Com a igreja de São Vicente, com a igreja de São Bernardo. Agora as igrejas de São Paulo sempre nos deram apoio, né? Bom, vamos para o interior do estado. Congregação no Jardim Vitória, cidade de Mogi Guaçu. Hoje temos lá uma boa igreja, não é? Louvado é o Senhor. No estado do Pará, na cidade de Uruará, a 600 quilômetros de Santarém, tendo como via de acesso a Transamazônica, igreja de Uruará, sob a presidência hoje do pastor Manuel Messias de Almeida, também um dos que foram consagrados no nosso ministério. Louvado é o Senhor, está lá com a boa igreja. No estado da Bahia, inauguração da congregação do Caldeirão do Boi, hoje igreja sob a presidência do pastor Paulo Ribeirinho,
transferimos a sede da igreja em Rafael Jambeiro, que estava no Cajueira, numa fazenda, né? Deixamos uma congregação lá, né? Fomos para a cidade, né? Para o centro, mais centro de lá, né? Naturalmente, que não é Rafael Jambeiro centro, né? O centro é mais para frente, né? Mas sim, lá é Rafael Jambeiro mesmo, tá certo, né? Deixando uma congregação no próprio Cajueiro. Inauguração da congregação de Santo Estevão, né? Esse trabalho hoje está todo sob a responsabilidade do meu querido colega e pastor Ataíde Dias Bastos, um homem que valeu a pena investir nele tempo e o que pude, porque eu vejo que o homem hoje faz um trabalho, glória a Deus por isso. Estou trazendo para vocês o que é você treinar homens para fazer o trabalho. Se fosse depender do pastor Gênesis, hoje às vezes não consigo ir nem à sede aqui, que é 5 quilômetros da minha casa. Mas o que nós treinamos, aí eu quero mostrar exatamente, pastor, a necessidade de preparar homens para fazer a obra do Senhor. No estado do Piauí, mantemos o missionário Josezito e sua esposa, irmã Maria, na cidade de Novo Santo Antônio, a 120 quilômetros de Teresina, em um trabalho na cidade de Alto Longar, né? Que é exatamente a 80 quilômetros de Teresina. Estamos chegando para a capital, né? Muito bem. E lá compramos um terreno em Alto Longar, construímos um templo, já estamos terminando a casa pastoral e queremos inaugurar, desejamos inaugurar ainda este ano, não é? Consagrar o Josezito a pastor, porque o homem já mostrou que tem a chamada de Deus pelo trabalho que está fazendo nos anos que está lá, não é? Inaugurar o trabalho de Alto Longar oficialmente, não é? E há muita expectativa disso, e eu peço que vocês olhem. Aí você fala, pastor, e como é que você vai fazer isso? Meu irmão, eu já preparei pastor José Ramos, que é o meu vice-presidente, ele já está na agenda dele, ele tem que viajar para lá, inaugurar, consagrar. Enfim, hoje o pastor Gênesis está assim mais como que fazendo um trabalho de auxílio à distância, mas não dependurei as harpas ainda, hein? No estado de Rondônia, inauguramos a igreja que está em Guajaramirim, hoje sob a presidência do pastor missionário Raimundo Cupertino, nosso amigo, junto com a sua esposa, nossa irmã Noemi Cortez, seus filhos, o Alaf, a Salete, o Gabriel. É uma equipe que trabalha na Bolívia e no Brasil, e assim o trabalho vai crescendo. Na Bolívia, o pastor Raimundo Cupertino está iniciando um novo trabalho. Agora vamos lá, no estado de Pernambuco, né, uma família da nossa igreja foi morar lá em Pernambuco, depois o filho também que foi depois consagrado a pastor, que é o nosso irmão pastor José Martins Filho, seu pai José Martins, que é diácono, e o seu irmão Joseberto, que é evangelista. Estão lá fazendo um trabalho em Santa Cruz do Capibaribe e em algumas cidades, né? A gente está fazendo lá um grande trabalho, louvado é o nome do Senhor. Eu estou dando um exemplo que é o que eu estou ministrando, que eu estou ensinando, que é preparar líderes para que o trabalho avance, amém? Bom, nesses 34 anos consagramos ao ministério pastoral 20 pastores. Vamos ver o nome deles: Leonardo Gomes Machado, José Francisco da Costa, hoje em memória, falecido, Luiz Ishihara, Adolfo Freire de Carvalho, em memória, falecido, Alexandre Cope da Silva Costa, Wesley Cope da Silva Costa, José dos Ramos Neri, Juvaldo Pereira Bastos, Marco Araújo Pereira, José Perimatécia de Jesus, Raimundo Cupertino, Manuel Messias de Almeida, Ataíde Dias Bastos, Reinaldo Ferreira, Expedito dos Ramos Neri, Manuel Messias Bezerra Lima, José Martins Filho, Amadeus Oliveira Brito, Isael Araújo dos Santos, Raimundo Cardoso, evangelista. Então, 20 pastores que nesse período nós consagramos. Agora, consagramos também diversos evangelistas que exercem o ministério, ministros, diáconos, diaconisas, missionários, missionárias, cooperadores. Mais de 100 obreiros nós consagramos nesses períodos. Na década de 80, tive o privilégio também, eu quero dizer, como alcancei algumas ajudas de fora também. E hoje passo para vocês, guardo no coração essa missão, porque eu recebi toda ajuda gratuita. Por isso que eu dou toda ajuda gratuita, que eu aprendi isso, que de graça recebestes,
de graça dai, não é isso? Na década de 80 tive o privilégio de participar da lista de pastores do saudoso Ralph Marrone, fundador da Word, não sei falar aqui, que na ocasião escrevia para 70 mil pastores em todo o mundo, não é? E eu recebia, vocês vão de se lembrar, aquela revista Atos, né? Durante meu ministério eu recebi instruções valiosas que muito me ajudaram no desenvolvimento do meu ministério. Nestas apostilas, neste curso que eu estou dando, foram inseridos dados do cajado de pastor que recebi dele quando ele reuniu o mais importante de todas as apostilas que ele mandava da revista Atos e fez um compêndio que deu o nome de cajado do pastor, não é? Que recebi dele, né? Eu recebi 100 exemplares, distribuí aqui em São Paulo para os pastores, né? E foram reunidas informações preciosas que recebi ao longo dos anos em fascículos, revista Atos, não é? Então, eu recebi, por isso que passo com muita alegria para vocês todas essas informações. Késia Samuel Cassa, paz do Senhor, querida, Deus abençoe, bem-vinda. Então está aí, meus queridos, descobrir os líderes. Como é que você descobre um líder? Vamos lá, a gente tem tido experiência para passar para vocês também. O Senhor disse a Moisés: ajunta-me 70 homens de quem sabes que são anciãos. O que quer dizer anciãos? Líderes, eram líderes dele. Viu? Líderes, então homens que têm essa chamada. Tem pessoas que, não, eu não, é todo acanhado. Agora o líder é aquela pessoa mais arrojada, não é? E depois também se aprende, porque todo líder, a primeira aula dele é ser submisso. Não é? Porque o líder que não aprende a ser submisso, ele nunca vai poder ser um bom líder, mas você vai conhecer isso tudo nele. Observe quantos são os seus seguidores. Um líder, quando ele reúne, tem uma opção de gente que gosta dele, vai atrás. Esse é um dos primeiros sinais de um líder. Se ninguém estiver seguindo, você não tem um líder. Quando você vai ao campo para trazer um rebanho de 50 vacas leiteiras para serem ordenhadas, você só tem que descobrir aquela que guia o rebanho. Que coisa interessante, né? Essa instrução eu recebi do Ralph, né? Se você a fizer ir em direção ao celeiro, o resto a seguirá. O mesmo acontece com líderes de pessoas. Se você tem que encontrar homens e mulheres que tenham seguidores, então treine-os para que se tornem líderes. Você já vê, a irmã vai, eu vou também. Existe nas irmãs liderança e nos irmãos lideranças, e nós temos que ensinar essas pessoas como serem líderes submissos, porque o pastor Gênesis é líder submisso. Eu tenho um presidente nacional que se chama Demir Chaves, eu tenho um presidente estadual que se chama pastor Paulo Francinetti, e eu vou lhe dizer, e tem um presidente regional que se chama pastor José Peribatesta de Jesus. O curioso é que eu sou o presidente do ministério da igreja, a igreja dele é submissa. E ele é meu presidente como regional. Nós precisamos aprender. Eu vou fazer alguma coisa, se você que é o presidente e tal. Então nós temos que acomodar tudo isso. Nós estamos trabalhando para a glória de Deus. Mas porque eu tenho que ser o que eu, não tem que ser eu nada. É na multidão de conselheiros é que há segurança. Amém, queridos? Eis que Jesus disse: e aconteceu naqueles dias que subiu ao monte orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, e descendo com eles, está lá em Lucas 6, 12, 13 e 17. Orar para Deus colocar no teu coração aqueles que serão os líderes que você vai investir, vai prepará-los. Por exemplo, quando Edilson chegou em São Paulo, vindo depois de ter se convertido e se batizado, eu acho que ele se batizou aqui em São Paulo. Eu não tenho a memória tão, vamos dizer assim, que boa assim, mas eu sei que depois que eu vi o líder que estava naquele homem, e logo coloquei ele para cursar no seminário. Ele cursou no nosso seminário, né? Depois liderou a mocidade estadual de São Paulo, fez um trabalho brilhante, está aí, né? É bom você olhar e ver, porque você vai ver no homem a chamada de Deus através da dedicação dele na obra, não é isso? Jesus passou a maior parte do seu tempo preparando os 12 apóstolos para que continuasse o ministério dele. Ele seguiu o princípio de treinar outros para, por sua vez, treinarem mais outros. Este é o ministério de líderes: encontrar mais líderes e treiná-los.
ensinar-lhes a Bíblia. Se ensinar-lhes a Bíblia, por quê? É lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Oh, Jesus, está terminando. Muito bem, né? Que treinamento devemos dar aos líderes de igrejas? E declarar-lhes os estatutos da lei. Está lá em Êxodo 18, 20. Eu vou ter que parar da pena, né? Porque eu entusiasmo com esses estudos que Deus me fez vivê-los para passar para vocês, né? Que treinamento deveríamos dar aos líderes das igrejas? Declarar-lhes os estatutos e as leis. Está lá em Êxodo 18, 20. A escolha básica foi apresentada a Adão e Eva no jardim do Éden, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência, ensinar o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Eles receberam a instrução de Deus. A escolha básica foi apresentada a Adão e Eva no jardim do Éden, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência, lá em Gênesis 2:9. Comer da árvore do conhecimento produziria pecado e morte. Menosprezando esta advertência bíblica, a igreja volta sempre à árvore nos programas de treinamento. Qual é o resultado disso? O apóstolo Paulo coloca isso de maneira simples. A ciência incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8:1. Ah, que pena, não dá vontade de parar, mas acabou meu tempo. Não faz mal, está aqui. Qual o resultado? Fica para quinta-feira que vem, queridos, que eu não quero fazer nada correndo, não. Na próxima, tá certo? Na próxima quinta, então, nós vamos continuar esse estudo. Vai cantar, Márcia? Não é melhor aquele, se não fosse esse dia do dia desse. Amém. Irmã Márcia vai trazer um louvor para nós, não é? E quero pedir a vocês, orem pela irmã Márcia, orem pelo pastor Gênesis, que no nosso coração arde por essa missão que Deus nos deu de passar esses ensinamentos para vocês. Amém, queridos? Mas então agora eu vou parar, já mostrei aqui aonde que eu vou parar, e na próxima quinta-feira nós continuamos, amém? Então a irmã Márcia vai vir aqui apresentar o seu louvor, depois o pastor volta para as despedidas, amém? A vocês todos que estão conosco, que alegria tê-los conosco, viu, gente? E na quinta-feira próxima eu continuo, viu? Quero passar para vocês o que eu recebi praticamente treinamento nesses 34 anos, né? Porque eu ainda estou aprendendo, irmãos. Porque se alguém disser que está pronto, eu vou corrigir dessa pessoa. Eu confesso, eu ainda estou aprendendo, viu, queridos? Porque eu ainda não sei, estou aprendendo e quero aprender com o Senhor. Amém? Bati aqui, eu quero puxar um louvor que a irmã Márcia vai cantar agora. Amém? Louvado é o Senhor. Se Jesus não tivesse descido, meu Deus, sem Jesus, o que seria de nós, não é verdade? Mas graças a Deus que Ele veio e nos preparou para continuar a sua obra. Amém, querido? Deixa aqui que a irmã Márcia já vem louvar. Amém? Vem, Márcia. Deixa eu botar aqui. Toma. Tem que segurar, não fica, não vai ficar parada, não. Boa noite na paz do Senhor. Estou alegre em poder estar mais uma noite louvando o Senhor com os irmãos. Que Deus abençoe grandemente todos nós. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Se Jesus não tivesse descido para morrer em uma tão rude cruz, que seria deste mundo
Amém, amados? Se Jesus não tivesse descido, onde nós estaríamos? O que seria de nós, não é? Glória a Deus, é verdade, irmãos. Orem pela irmã Márcia e pelo pastor Gênesis, que para nós é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ministrando essa palavra. A Márcia apresentando o seu louvor. A Márcia canta desde 1966, não é? Desde então tem caminhado, louvado o Senhor. Muitas almas que a Márcia já ganhou para o Senhor. Uma vez ela estava fazendo uma apresentação num salão enorme, muita gente, e ela cantando, de repente levantou um cidadão que tinha maconha numa mão e um punhal na outra, veio na direção dela. Os irmãos correram e ele disse: não, eu quero entregar a essa moça porque eu estou sentindo uma libertação aqui, eu quero me entregar para Jesus, mas quero entregar as coisas que me escravizaram esse tempo todo, entregou para a Márcia. Então, a nossa história, irmãos, é uma história abençoada, porque Deus fez, porque nunca vamos nos gloriar e dizer eu não, o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. É Ele que fez e Ele que faz. Por isso que agora nós estamos aqui devagar, Márcia, muito, muito devagar, o Gênesis muito, muito devagar, mas o Senhor continua fazendo porque Ele não para, amém? Amados, nós estamos já encerrando, não é? Vou de novo pedir desculpa a vocês que hoje é mensagem matutina, eu tive que fazer uma mensagem matutina gravada, porque ontem eu e Márcia passamos o dia inteiro no hospital sendo examinados e tal. Então, quando eu cheguei em casa, era muito tarde. Para ter uma pequena ideia, eu fui dormir 1h da manhã. Né? Mas eu tenho um auxiliar aí, que é o pastor Wesley, né? E pedi a ele que preparasse, ele preparou muito bem. Ele escolheu uma mensagem do dia 13, hoje é 13 de maio, do dia 13 de maio de 2020. Né? Onde muitos irmãos que estão sadios, abençoados, estavam internados, muitos correndo risco de perder a vida, hoje estão dando glórias ao Senhor, né? Aleluia, amém, querido, muito obrigado pelas orações, continue orando por todos que nós fizemos os pedidos, né? João Ramos, Antônia Gomes, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês todos, desculpe os que eu não citei o nome, mas Jesus abençoe grandemente. É muito importante essa nossa comunhão para orarmos juntos e juntos continuarmos fazendo a obra do nosso Pai. Amém, queridos? Então eu estou encerrando, agora retorno com vocês só no domingo com a escola bíblica e às 19 horas com a palavra que Deus vai me dar. Você diz: ainda não deu, ainda não, mas vai me dar, porque todas as vezes que venho aqui eu procuro de Deus uma palavra e Ele sempre me dá. E eu não acredito que vou ficar sem ela, não. Ele sempre tem me dado, graças a Deus por isso. Mas Deus abençoe vocês. Mas hoje está aí o pastor Elci Santana, que temos o nosso trabalho. Ontem deu um probleminha com o trabalho dele, porque houve lá um problema no Facebook, ele não pôde transmitir. Pastor Hélio também hoje pela manhã não pôde, mas em nome de Jesus, esse problema foi sanado. Se Deus quiser, amanhã, hoje o pastor vai poder fazer o seu trabalho e amanhã pastor Hélio também às 6 horas. Ao meio-dia temos o clamor do meio-dia que nós estamos passando, reprisando, né? É um ano que o nosso clamor do meio-dia está fazendo e nós estamos trazendo, não é? Festejando esse ano, trazendo as primeiras mensagens que foram pregadas. A primeira foi com o pastor Érico Pontaro, que está na glória com o Senhor. Ele pregou, foi muito emocionante ouvir aquele homem de Deus, usado por Deus para fazer um trabalho que é um sucesso no nosso ministério, o clamor do meio-dia. E Deus tem usado pastores, irmãos. Hoje um casal pregou, coisa linda ouvi-los pregando. E eu tomo cuidado de pegar e distribuir nos grupos, porque essas coisas boas não tem jeito. Se eu vejo uma coisa boa, eu quero distribuir. Amém? Louvado é o Senhor por isso. Ora por nós, ora pelos pastores, pelo nosso presidente, pastor Ademir Chaves, não é? Pastor Paulo Francinelli, todas as nossas lideranças estaduais, não é? Regionais, locais. Nos coloque nas mãos do Senhor, que temos essa missão de fazer o trabalho para o nosso Deus e o fazemos com muita alegria. Glória a Jesus. Obrigado, meu sobrinho, sim, doutor Wills, que prazer, que alegria
ter você conosco aí, não é? Louvado é o Senhor, querido. Ora por seu tio, sua tia. Estamos aí numa luta pela saúde, mas Jesus está segurando a gente com aquelas mãos que não larga. Aleluia, por isso estamos aqui. Amém? Muito obrigado, não é? Pelas suas palavras boas. Alegra o coração do seu tio, viu? Deus abençoe vocês grandemente, queridos. Até domingo pela manhã com a nossa escola bíblica, que vai ser exatamente às 9 horas da manhã, e depois, às 19 horas, a mensagem da noite, isso no domingo, amém? Então vamos encerrar, que Deus te abençoe, te guarde, te livre do mal e dê um restante de semana muito abençoado. E não esqueçam, hein? Sábado também a nossa mesa redonda, que tem temas importantíssimos, e pastores se preparam para exatamente levar a instrução para todos nós. Não esqueçam de estarem presentes, amém? Deixa eu ver aí. Deus continua abençoando sua vida. Não deu para ver tudo. Mas amém. Um abraço a vocês todos e até domingo às 9 horas. E não esqueçam de orar por nós, é o nosso pedido. Amém, querido Pai? Obrigado pelo privilégio de estar com os teus filhos, gente tão importantes que estão aí. Ó Deus, na nossa pequena reunião, nos abençoando também, Pai. Abençoe todos. A lista de pedidos do início que fizemos, Pai, te apresentamos de novo. Nos socorra em cada um segundo a sua necessidade, Pai. A nossa nação, os nossos médicos, Pai Celeste, os nossos governantes, Pai, nós entregamos em Tuas mãos. Enfim, todos que estão conosco nesta live, Pai, nós te apresentamos também. Cada um tem a sua luta, a sua prova, mas todos estão com os olhos postos em Ti. Como disse Josafá, os nossos olhos estão postos em Ti, os nossos também estão, ó Pai, porque Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, e nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai. Oramos assim, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre do mal. Amém.